Bem-vindos à aula de Prevenção e Diagnóstico Precoce de Câncer Bucal. A Secretaria do Estado do Paraná, a Secretaria Municipal de Curitiba, Conselho Regional de Odontologia, Associação Brasileira de Odontologia do Paraná e o Sindicato dos Odontologistas do Estado do Paraná e o Hospital Erasto Gedner estão promovendo esta aula de Prevenção e Diagnóstico Precoce de Câncer Bucal. Nós vamos procurar mostrar o nosso dia a dia no hospital, como é o atendimento de um paciente que apresenta lesões em boca. A vida em suas mãos. O que pode estar escondido dentro da boca? Ou o que não se esconde dentro da boca? Olha a mutilação ou o tamanho do tumor que estava intrabucal. Observam o ramo da mandíbula, o corpo da mandíbula. Olha a proporção em relação ao tamanho do tumor. Olha a mutilação. Quer dizer, o que você faz com um paciente desse? Por que chega a esse tamanho essas lesões no hospital? Alguém está falhando. Eu me incluo, porque quem sabe nós estamos orientando pouco os colegas, os profissionais da área. O que nós precisamos é encontrar lesões assim, pequenas ou menor. Esse é o carcinoma espinocelular. O que pode estar escondido e o que necessitamos fazer para encontrá-las? Eu diria, é muito simples para encontrar as lesões. É só olhar dentro da boca. Objetivos. Nossos objetivos. Atendimento odontológico e ações de educação e saúde. Conscientizar a populações, prevenção e promoção de saúde. Vincular a promoção de saúde à melhoria de fatores condicionantes sociais. Capacitação de multiplicadores. Isso é muito importante. Passar informação e vocês levar essa informação a alunos, a pacientes, enfim. Não ficar retido com essa informação. Atenção à saúde bucal. Problemas de maior prevalência e significado social. Esse ex-presidente do controle do câncer mundial, ele diz: o câncer é potencialmente a doença mais evitável e curável na vida da humanidade. Ao aplicar o conhecimento e promover ações baseadas em evidências no controle do câncer, vamos transformar esta verdade em realidade para todas as pessoas em todos os lugares. Pessoal, vamos abraçar esta questão. O que é o câncer? Eu tenho sempre respondido uma pergunta, e a pergunta que é feita é a seguinte: por que carcinoma? Por que sarcoma? A diferença é o seguinte: quando é o carcinoma, é o tecido epitelial, a pele, mucosa. Carcinoma. E já o sarcoma é o tecido juntivo, é o tecido ósseo, o muscular, cartilaginoso. Então ele vai originar o sarcoma. Se nós olharmos na natureza, uma árvore, vocês observam que ela não é regular, ela não está saudável, porque está com alteração, ou seja, está um tumor. Então, onde há células vivas, há possibilidade sim de desencadear tumor. São três pilares muito fortes: saúde primária, saúde secundária e saúde terciária. Saúde primária, eu já cito o primeiro exemplo. Claro que aqui nós colocamos, por exemplo, saúde primária, o saneamento básico. Mas eu coloco como exemplo prático, mais prático, a mãe quando engravida, qual é o primeiro passo? Ela fazia o pré-natal.
A criança nasce e vai receber todas as vacinas preventivas. Isso é a saúde primária. Agora, quando vem a secundária, eu coloco, por exemplo, um paciente que teve um abscesso, ele nos procura, nós medicamos com antibióticos, controlamos, e esse paciente é liberado e volta à sua vida normal, remove o foco infeccioso e resolveu o problema. Agora, o terciário, esse que é o problema, porque só visa desenvolver a capacidade residual, ou seja, esse paciente, ele, digamos, perdeu uma maxila, e daí você vai ter que reabilitá-lo. Vai fazer uma prótese, ou perdeu a mandíbula. Como que fica esse paciente? Às vezes perde a metade da face. Eu sempre coloco, se você tem uma empresa e está abrindo vaga para candidatos, para atender no balcão, vem 10 candidatos, vem um paciente com essa prótese na face, você irá absorvê-lo? Aí é uma questão humanitária ou de sobreviver da tua empresa. É difícil? Então esse paciente vai ficar à margem da sociedade. Por isso que nós devemos de focar na prevenção. Porque quando o paciente apresenta uma pequena lesão, faz o tratamento, resolve e ele volta à sua vida social normal. O que fazemos em prol da prevenção do câncer bucal? O que estamos fazendo? O que ainda precisamos fazer? Uma imagem bonita, isso é lá do Hospital Erasmo Gedner, e um plano presente, uma ave que é um quero-quero. Claro que ele não está só, e eu não mostrei só para mostrar esta ave, e sim há um filhote. Observaram? Quando você examina o paciente, você tem que ter uma visão crítica, procurar mais do que aquilo que está se apresentando. O diagnóstico é uma arte, é buscar, exercitar a mente. Nós temos que fazer esse exercício. Vamos ver como que está o câncer ao redor do mundo. Aqui ele mostra esse trabalho, esse artigo, 2009, que nós devemos fazer uma abordagem de saúde em todo o mundo. Seguir um padrão. E eles mostram o fator socioeconômico influencia muito, porque há uma maior exposição, menor acesso à prevenção, menor acesso ao tratamento, baixa educação, menor autocuidado, dieta, álcool, o estilo de vida inativo, infecções. O tabaco sem fumaça, carcinogênico. O álcool mais desnutrição, fator de risco. HIV, sarcoma de Kaposi ou linfoma. A prevenção que vai ser a intervenção nessa situação. Então, programa de saúde bucal global, isso que eles mais querem que seja feito. Prevenção nos países, abordagens integradas e intercâmbios, vigilância, determinar programas. Essa vigilância, é o seguinte, você faz um ano uma campanha de prevenção de câncer e depois você esquece, você acha que resolveu? Não. Todo ano você tem que fazer, tem que apertar na mesma tecla. Só assim que vai funcionar. Ele mostra também tomar medidas para assegurar que a prevenção do câncer bucal seja parte integrante dos programas nacionais de controle do câncer e envolver profissionais de saúde bucal ou pessoas de atenção primária com treinamento relevante em saúde bucal, na detecção, diagnóstico precoce e tratamento. Eu já coloco que é só pessoas que saibam olhar dentro da boca e observar que há algo errado ou não. Se há algo errado, encaminha. Não precisa fazer o diagnóstico. Somente encontrar algo errado e nos encaminhar. Que essa é a função de dar o diagnóstico nossa. No mapa mundial, eu procurei mostrar, ampliar esses dados.
maior de 6,9 pacientes com câncer por 100 mil habitantes é o vermelho. De 3 a 6,8 é o amarelo. E menor de 3,2 é o verde. Então observe que o Brasil, todo era vermelho. Estados Unidos, leste europeu, Europa, enfim, parte da África, a Austrália. Agora vamos observar os casos de óbitos. Maior do que 3 óbitos por 100 mil habitantes. Brasil. Estados Unidos não era vermelho? Ficou verde. Menos de 1,5. México, Canadá, olha, de 1,6 a 2,9. Como que se mostra essa diferença? Por que se dá essa diferença? Mesma coisa no feminino. Feminino, no Brasil, maior de 6, nós não temos. Mas se observar, tem na África. Agora, vamos ver óbitos. Menor de 1,5 para mulheres, tanto nos Estados Unidos, Canadá, no Brasil. Então, até para as mulheres estamos num padrão bom. Porém, está aumentando porque elas estão aumentando o hábito nocivo da saúde, ou seja, do fumo e do álcool. E elas vão se igualar ao homem. Ou elas param com esse hábito nocivo, ou elas vão se igualar ao homem. Abordagem compreensível. Prevenção integral, programas baseados em grupo socioeconômico, priorizar doenças com prevenção, conscientizar sobre o risco, doenças com baixo custo de prevenção, alto custo no tratamento. O que nós precisamos para fazer o tratamento de prevenção? Simplesmente é você ter uma luz, uma lanterna, luva, um espaço de madeira e olhar dentro da boca. Nada mais. Então é muito baixo o custo. Quanto que do tratamento é alto o custo do tratamento em paciente oncológico. Aqui nós vamos observar uma diferença muito grande dos Estados Unidos. Eu peguei a estimativa de 2013. Tiveram 36 mil novos casos de câncer bucal. E 6.850 óbitos. Deu 19%. Fatores principais: tabaco, o fumo, álcool e o HPV. Agora nós vamos observar o Brasil. 2013, 14.120 novos casos. Quantos óbitos? 6.214. Ou seja, 44%, enquanto que nos Estados Unidos era 19%. Por que essa diferença nos óbitos? Porque lá eles recebem os pacientes com tumores pequenos. E nós recebemos aqui no hospital os pacientes com tumores grandes. Esta é a diferença. E daí, geralmente, o tumor grande, o tratamento, geralmente é paliativo. Você não consegue fazer muita coisa, não. E estimativa para 2016 e 2017 para o Brasil: 15 mil novos casos. 15.490. E para o Paraná, para homem, 930 e mulher, 190. Curitiba, 150 para homem e 40 para mulher. Voltando para os homens, a nível de Brasília está em 6º lugar em relação aos cânceres. Mulher ao 15º, mas ela está subindo. Terapia genética. Esta será o divisor de águas. Porque eles estão criando um silenciador dos genes com alterações. Edição de genes é a mais nova tecnologia com capacidade de eliminar mutações ou substituir genes. Grande promessa em combinação com terapias convencionais. Ou seja, através do silenciamento epigenético. Então, esta é a nova de 2017. A Austrália lançou essa pesquisa em cobaias, mas a China lançou recente uma carta mostrando que já está com 4 pacientes em tratamento. Então já começou a andar muito rápido essa pesquisa.
Fatores de risco para o câncer: genética, ambiente, meio ambiente, né? Efeitos acumulativos, predisposições, né? Condições favoráveis. E aqui nós começamos, né? O tabaco, o fumo, que é o carro-chefe. Aí vem o álcool, o HPV, radiação solar, idade de mais de 40 anos. E a pergunta: em quem examinar, o que procurar, o que examinar e como examinar? Nesse trabalho eles mostram, em 2016, os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer bucal são o tabaco, o fumo e o álcool. Esses são os principais para o carcinoma de espinho celular, que é o câncer de boca. A maior causa prevenível do câncer no mundo. É responsável por 89 a 90% de todas as mortes de câncer de pulmão e aproximadamente 30% de todas as mortes por câncer em países em desenvolvimento, incluindo morte por câncer orofaringe e estômago. Então, em quem examinar? Tabagistas, estilistas, tomadores de chimarrão, pacientes com mais de 40 anos, homem em geral, pacientes de pele clara, pacientes com prótese mal adaptada. Prótese dá câncer? Não. Mas se a prótese é mal adaptada, ela traumatiza, uma porta aberta para a entrada dos carcinógenos. Então ela faz parte, sim, dos fatores de risco, né? Tomadores de chimarrão. Segundo o Franco, pesquisador canadense, ele fez uma pesquisa no Brasil e mostra que todo trauma quente pode sim vir a desenvolver lesões. O café quente, o chimarrão quente. Então, se for uma temperatura como alimento, não tem problema. Agora, se você vai tomar um chimarrão com água fervida, é lógico que vai acontecer algo estranho, com certeza. Mesmo os trabalhadores com fumo, o contato da pele com o fumo está no mesmo nível dos fumantes. E mais o agrotóxico. Nós fizemos esse trabalho em Quitandinha e nós olhamos que a Quitandinha tem o índice de desenvolvimento humano 283 e ela é 71 km de Curitiba. Agudos do Sul, 295 o índice, 73 km de Curitiba. Pinhém, 149, 90 km de Curitiba. Ou seja, municípios pertinho de Curitiba, e eles estão alheios à informação sobre a prevenção do câncer bucal. Nós temos feito um trabalho a partir de 2008 com o SESC. Nos convidaram para fazer esse trabalho no interior do estado, que nós vemos fazendo já há 29 anos, e eles nos convidaram usando o furgão, onde eles têm 5 carretas. E a gente faz o atendimento. Além de dar palestra para os pacientes, nós fizemos um atendimento dentro do furgão. Mostrando mais um slide. Fazendo a capacitação dos profissionais da área de saúde no município, dos professores. Nós iniciamos o atendimento às 8 horas da manhã até às 4 horas da tarde. Das 4 às 5, nós vamos a um auditório onde ministramos uma palestra de 1 hora para os profissionais da área de saúde e professores do município. Deixamos uma contribuição muito boa ao município, ou seja, deixamos uma semente a ser regada. O álcool aumenta de 5 a 9 vezes a chance de desenvolver o câncer de boca. O álcool é um agente causador do câncer e potencializa e é potencializado pelo tabaco. A partir de 2012, provou-se que o álcool é um desencadeador do câncer. E mais um detalhe, o álcool ele fica de 4 a 7 dias no organismo do ser humano. Então, cuidado com quem só utiliza o álcool no final de semana e de uma maneira não como um alimento. Outras drogas ilícitas que causam alterações bucais. Nós temos a cocaína. Eu tenho recebido vários pacientes do Hospital Erasto Guerin com comunicação buco-nasal e vem lá para que nós fechamos a tal comunicação. Só que o paciente ele não para de usar a droga. É muito difícil de você realizar o procedimento.
Então, o que ele causa? Alterações do fluxo salivar, ou seja, hipossalivação, desgastes dentais, perda óssea, cáries, problemas periodontais, bruxismo, hipoestesia e dores. Doença periodontal, eles esfregam o pó na gengiva para que ela faça mais rápida a absorção. A irritação da mucosa, vasoconstrição, necrose tecidual. E quando é aspirada e absorvida pela mucosa nasal, ela faz uma vasoconstrição das arteriolas nasais e faz uma necrose e perfuração do septo nasal. Então vocês podem observar a lesão. E olha, o nariz parece um nariz de tapir, o septo vai desmontando. E aí o paciente chega e quer que nós realizamos o procedimento, fechar esse procedimento. Porém, ele não para de usar a droga. Então é muito complicado. O HPV, grandes pesquisas atualmente estão sendo realizadas, porque ele tem um efeito muito danoso. Na Grécia, já em 33, já se isolou vírus em coelhos. Né? A primeira vez em humanos, 49. E em 50 já observaram o potencial carcinogênico. E o papilomavírus humano, ele tem um tropismo para as células epiteliais, pele e mucosa. Né? E aqui nós vamos mostrar que há mais de 130 genótipos do HPV. E a maioria dos cânceres de cabeça e pescoço estão associados ao genótipo do 16 e do 18. Tem também o HPV que ele produz as lesões benignas. Nós temos da mucosa, baixo risco, as verrugas genitais, benignas, papilomas, alto risco, ano genital, orofaringe. Então, existem vários tipos de lesões causadas por esse vírus. Nós temos um trabalho que está sendo publicado, nós a nível de Brasil, que está incluso nessa pesquisa, juntamente com os Estados Unidos, Europa, Brasil. E onde eles mostram? Estados Unidos, na pesquisa deles, mostraram que 59% dos cânceres em pacientes com câncer orofaringe apenas encontraram 10% de câncer de boca. Na Europa, 31% de câncer orofaringe, 6,1% de boca. No Brasil, essa pesquisa foi feita pela USP. Está saindo a publicação. 4,1% de câncer orofaringe e nenhum foi encontrado em boca. Então, você observa a diferença e usado o mesmo método. Esse é o nosso trabalho, que faço parte, do P16, do Hospital Erasto Gedner, onde nós trabalhamos com 78 pacientes e tivemos 86% manchado pelo HPV em orofaringe. Então, 78 pacientes e nós tivemos manchado 86% dos casos. Né? As lesões orais benignas, as hiperplasias epiteliais focal, observa, todo o lábio tomado. E o HPV 13 e o 32, geralmente em crianças que surge isso aí. Né? Nós temos papilomas de células escamosas, né? E pode cometer crianças, e afeta a língua, o lábio, palato, mole, enfim, a mucosa bucal. E o condiloma acuminado oral. Ele é causado pelo HPV 6 e o 11. Ele tem um aspecto de uma couve-flor. Então, ele é pediculado ou cesso. Então, simplesmente o tratamento cirúrgico, você tira com uma margem e resolve o problema do paciente. Pode surgir novos? Pode, porque ele pode deixar ter plantado novos vírus. Verruga oral, verruga vulgar oral, bastante comum também, que é causada pelo HPV 2 e o 57. Também, você, para ressecar, você tira uma pequena margem de segurança e remove essa lesão. Não tem muito segredo.
Agora, os carcinomas celular, aí muda tudo, causada pelo HPV. Então, vocês observam no palato mole uma lesão. Então, já entra no tratamento, a parte de oncologia, e já é o tratamento normal do câncer, né? Outro carcinoma celular, que é o HPV 16 e o 18, também. Eles têm uma resposta e índice de sobrevida melhores do que os pacientes que têm os tumores que tiveram etiologia do fumo e do álcool. Amianto. O que é o amianto? O amianto, um resumo, são as telhas de eternite, caixa d'água de eternite, elas que são formadas por amianto. E ele é um material carcinógeno. Uma fibra dele chega para causar uma lesão. Geralmente é os câncer de pulmão, mas também tem câncer de boca. É uma matéria-prima muito usada na indústria, composta por silicatos minerais fibrosos de diferentes composições químicas. A poeira produzida por esse composto, quando inalada, penetra nos pulmões e deixando marcas, cicatrizes, como por exemplo asbestosas, que é o resultado de um tecido cicatricial generalizado no pulmão. Ou seja, o paciente para de respirar. E daí vai ter que usar um aparelho de oxigênio. Do contrário, ele não vai respirar. E com isso surge os mesotelioma maligno, ou seja, o câncer. E mais um detalhe, não é só o paciente que está em contato na indústria que ele pode desenvolver. É aquele que tem uma caixa d'água em casa, é aquele que tem o telhado que foi manipulado, é aquela pessoa que lava a roupa daquele funcionário que trabalhou na empresa, porque uma fibra só basta para desenvolver a lesão. O Hospital Erasmo Guedes, nós já encontramos 17 casos de tumor em pulmão, de 95 a 2015. E ele faz muita metástase para a língua. E além de não só os tumores de língua, mas ele pode ter tumor de outras regiões, né? E ele pode ter uma latência de 10 a 50 anos. Então ele pode surgir o câncer de pulmão, laringe, ovário, mucosa bucal, nasal, seios maxilares. Então, várias regiões. Por isso que é muito importante que seja banido o amianto do Brasil. Quem examinar, o que procurar, que examinar, como examinar, novamente, né? Essa imagem, o Hospital Erasmo Guedes ajudou a construir com o INCA. Nada mais do que aquilo que você aprendeu na faculdade. Siga essa linha que você está correto. Procurar encontrar manchas brancas, manchas vermelhas, caroço, feridas, vegetações. Por exemplo, aquelas que aparecem, você olhou sua boca, não tinha nada. Dali 15 dias você olha e encontra alguma coisa diferente. Você espera passar 15 dias. Não melhorou? Procure o postinho de saúde. Esta é a orientação. Por que se faz a palpação cervical? Por que palpa no pescoço, faz a palpação em todo o pescoço? Procurando o quê? Procurando os linfonodos, caroços. Mas como que diferencia um linfonodo normal de um que está com metástase? O linfonodo normal, ele é flexível, ele é móvel, e ele é alongado. Quando um linfonodo está comprometido, ele é arredondado, endurecido, fixo ou semifixo. Em homenagem às crianças, só que eu mostrei, se observar dentro do instrumento, uma casinha de João de Barro. Diagnóstico é uma arte. Tem que exercitar a mente muito. Se nós observarmos essa lesão, uma paracoccidioidomicose clássica, olha os pontos hemorrágicos. Isso aqui é de livro. Se você olhar, é um caso nosso, mas é clássico, muito fácil de diagnosticar. E a paracoco ou blastomicose
ela surge não somente no rebordo alveolar, no palato mole, na borda de língua, pulmão, enfim. O câncer, não, ele surge ou no rebordo, ou no assoalho, ou no palato. Raramente em 2 sítios. Sarcoma de Kaposi, paciente com HIV positivo. É um carcinoma de lábio, raríssimo carcinoma de lábio. Carcinoma espinocelular, esse é um caso nosso. É o primeiro caso que encontrei em lábio superior e até agora o último. No lábio inferior é muito comum em lábio inferior. Agora, no lábio superior, não. Os raios solares, eles incidem no lábio inferior e onde que desenvolvem, sim, o câncer e as lesões de lábio. A lesão de lábio. Nós podemos observar lesão de lábio, rebordo alveolar. Quando o paciente chega no hospital Erasto Guedes ou no hospital oncológico, eles vão fazer examine o paciente e vai ter uma classificação das lesões, ou seja, o estadiamento clínico, pelo tamanho do tumor que vai ser classificado. Por exemplo, até 2 centímetros é um carcinoma, é classificado como T1. Até 4 centímetros é um T2. Um T3 até mais de 4 centímetros, porém na mesma região. E um T4, quando ele abrange não só um órgão, estruturas adjacentes. E depois tem a classificação. Então aqui estão novamente com o estadio clínico, 1, 2, 3 e 4. De 90 a 99, essa publicação estou presente. Nós encontramos in situ, 0,1%. Até 2 centímetros, 14%. Até 4 centímetros, 14%. Mais de 4 centímetros, 15%. E mais de 4 centímetros, grandes, 37%. Não estadiável de tão grande que eram e ignorado porque pacientes que já eram mexidos. Qual é a conduta frente às lesões? Encaminhar para serviço especializado ou realizar biópsia quando for habilitado? Com certeza, se você tem conhecimento, faça a biópsia. Agora, se você não tem conhecimento, encaminha-o. Uma pergunta que sempre fazem: o que eu escrevo? Escreva o mínimo possível. Você só escreve assim: ao serviço, ao Hospital Erasto Guedes, solicito avaliação e conduta para o paciente X que apresentou uma lesão de palato mole. Chega! Agora, se você tem conhecimento, quer especificar mais, tudo bem. Do contrário, só faça isso aí. Agora, o que nós queremos? Que você nos encaminhe. Não guarde esse paciente para ti. Métodos auxiliar para a biópsia. Em caso de dúvida, o direcionamento de onde você irá fazer essa biópsia. Usar o azulitolidina. Hoje o Estado levantou essa bandeira e parabéns ao Estado por dar ênfase às lesões bucais. Há muito tempo que alguém não tomava uma iniciativa tão forte como foi tomado. Fiquei muito contente com essa iniciativa. Então mostra-se o azulitolidina a sua função. Ele é um corante catiônico, pH 2,8 e marca grupos ácidos dos tecidos. E tem afinidade por o DNA nuclear e o RNA citoplasmático. Em outras palavras, ele tinge uma região, e nessa região mais tingida, mais concentrada, que você irá fazer a sua biópsia. Então eu procurei fazer um resumo como rezar o procedimento, né? A intensidade do corante dependerá do grau de comprometimento do epitélio, mais evidenciado em lesões malignas e displasias epiteliais, e pode gerar diagnóstico falso positivo por curar tecido de granulação, exudato, úlceras, processos inflamatórios e falsos negativos, não penetra em tecido queratinizado. Por exemplo, as leucoplasias, você vai ver assim, poxa lá, mas a leucoplasia não é uma lesão pré-cancerizável? Sim,
Mas acontece que ela tem essa queratina, tecido queratinizado, e não penetra. Padrão ouro, exame histopatológico. Não se discute. É você fazer a biópsia e acabou a história. Agora, lesões brancas, 16% são curadas. Carcinoma, 100%. Granuloma biogênico, 50%. Papilomas, 27%. Então, você observe que o câncer, 100%. Agora, se você coloca o corante sobre a língua, no dorso da língua, vai curar. Então, você tem que saber diferenciar. Porque nas reentrâncias vai ficar curada e não tem lesão. Então, tem que ter um certo cuidado. Aqui os passos. Então, você usa de mão num cotonete embebido de ácido acético, 1%, ele serve para limpar a saliva e fibrina, na região onde você tem a lesão. E com o cotonete embebido com azulitoluidina, a 1%, você cora por 1 minuto. Cotonete novamente embebido de ácido acético, você vai remover o azulitoluidina. Quarto, biopsiar na região mais corada. 5, depositar a peça dentro do frasco com formol a 10%, formalina, né? E encaminhar essa peça para o anatopatológico. E daí o tratamento. Quando se faz a biópsia, você descreve maiores detalhes possível desta lesão. Isso ajuda muito o patologista. Então, vocês observam uma lesão bem curada, né, o carcinoma, enquanto que os outros simplesmente são um pouco. O ponto onde você vai fazer a biópsia, esse ponto onde mais curou, esse local para fazer a biópsia, ou nessa outra aqui, nessa região aqui. Diante disso, nós trabalhamos muito com as campanhas desde 89, tentando levar a informação e a formação à população a respeito da prevenção de câncer. Iniciando com tendas da Defesa Civil. Hoje, é claro, já usamos essas. O trabalho com pôster. Então, o povo atende esse chamado. Nós temos aqui, 89 estive no município de Iretama. 98, Laranjeiras do Sul, 2012, na ilha Superagui. E assim por diante. Congresso Sul Brasileiro que nós criamos aqui em Curitiba, que eu criei pelo Hospital Erasto Gerdner, Antônio Lindo, 2011. Enfim, desde 89 que eu me formei em início de 89. Então, a partir do momento que me formei, eu já comecei os projetos de campanha de prevenção de câncer. Vocês observam que há uma sala de atendimento, um quadradinho, aqui está a palavra do Dr. Sassi, e mesa da sala de aula das crianças, colocava-se um colchão em cima, o paciente sentava, e eu usava as fotografias de lesões para orientar o paciente sobre o câncer. Use aquilo que você tem em mão. Nós temos aqui 2014, olha o grupo em Curitiba. Todas as faculdades presentes. 2015. O ano passado, 28 anos de campanha de prevenção, e esse ano nós estamos novamente na Praça Osório, que é 29 anos, né? Resultado de nossas pesquisas, nossos trabalhos. Então, nós temos esse trabalho, inclusive eu apresentei em 2008 na Califórnia, onde mostrava que a presença do dentista nos consultórios é baixíssima. Só 24% vai com dor, 26% não vão ao dentista, 21% saem todos os dentes, uma vez por ano, 18%, 9% 2 vezes por ano. Quer dizer, não é culpa do dentista. O povo não vai, porque alguma coisa acontece. Falta informação, algo está acontecendo. Lesões encontradas. Maior índice de lesões nós encontramos traumática. Ou seja, próximo mal adaptada, o paciente colocou prótese e esquece do dentista. Ele deve voltar sim. E eu dividi os processos inflamatórios 1 e 2.
Então, aqueles que eu fiquei mais em dúvida, não sabia o que era, não dava para definir, a gente colocou a inflamatório 2. Nós encontramos 11%. E as inflamações, as lesões comuns, 24%. Com característica para câncer, 5,1%. Por que eu falo isso aí? Eu poderia dizer assim, mas é câncer. E 99% das lesões, nós olhamos assim, é câncer. Por isso que existe o laboratório para fazer o histológico e definir certinho, porque senão não precisaria do laboratório. E leucoplasia, nós tivemos 6,3%. Isto é a chave de tudo, preventivo. Nunca fizeram preventivo, 57%. Fizeram 23%. Não sabiam, 20% nunca ouviram falar sobre prevenção de câncer. Será que essa fatia que está tendo câncer e que nós não atingimos? Então, nós temos que nos empenhar para atingir essa população, nossas campanhas. Aí, publicação nossa de 25 anos de trabalho. As mulheres, 61% e homens, 38%. Que compareciam ao chamado. As mulheres atendem o chamado, quanto que os homens, eles não atendem os chamados das campanhas. É difícil. Agora, o maior índice de lesões de boca é em homem e não em mulher. Em 23 mil atendimentos, nós tivemos 3.900 lesões de boca. E um dado interessante, o álcool. Eu dividi de 89 para cá, dividi em grupo de 5 em 5 anos. O álcool de 89 a 93 estava 14%, 14,3%, em pacientes que faziam ingesta de álcool, pacientes que apresentaram lesões. 94 a 98, 14,7%, 99 a 2003, 14,9%, 2004 a 2008, 13,8%, foi baixando. Agora, de 2009 a 2013, aumentou 17%. Por quê? Isso em pacientes acima de 30 anos. Alguma coisa está acontecendo errado. O fumo, olha como era em 89 a 93, 25,7%. 94 a 98, 24,4%. 99 a 2003, 18,7%. 2004 a 2008, 18,2%. 2009 a 2013, 21%. Por que esse aumento? Está acontecendo alguma coisa. Isso em pacientes acima de 30 anos. Vamos comparar, voltar o gráfico, a publicação de 90 a 99. Agora a publicação foi do período de 2000 a 2004. Onde nós tínhamos 1%, nós temos 5%. Carcinoma in situ. Onde tinha 14, temos 24. 14, 21. Estadio clínico 3, que era 15, temos 14. Que era 37, temos 31. Que nós tínhamos que 9,3 e 8,8, nós temos que 4,1 e 4,2. O que fez mudar esses dados? Com certeza foi a prevenção. Primeiro trabalho de triagem de prevenção nós fizemos em Curitiba, 99 para 2000. Porque eu recebia muitos pacientes lá no Erasto Guedes, lesões que eram lesões benignas e que não havia necessidade de estar lá. E eu estava com poucos profissionais que trabalhavam comigo e a gente não vencia. Com isso, nós criamos um centro de triagem junto com o professor Silvio Gevaert. E deu frutos. Em 3 anos, em 31 meses, de 2000 a 2003, nós atendemos 3.153 pacientes. Deu 1.200 biópsias e desses 38 câncer. 5 casos in situ. 2 SEC e 1 linfoma. Eu treinei 4 dentistas em nosso serviço por 3 meses. E isso foi o resultado. Isso nos mostra que é só buscar que encontra. A partir de Curitiba, surgiu, a partir de 2003, surgiu o CELS 2004. Parabéns ao PUCA, que criou o CELS, Centro de Especialidade Odontológica.
Acredito que alguém viu que funcionou bem em Curitiba. Aqui, os 25 anos de prevenção de câncer, de 22 mil pacientes, encontrei 3.701 pacientes. E o que nos chama a atenção, que 5% tinha características para malignidade. Isto é muito alto. Nós temos de idosos, 25 anos, pacientes idosos, 6.134 idosos, e desses 1.500 pacientes com lesões. Então, os pacientes idosos, eles têm um maior número de lesões, então nós temos que ter um maior cuidado com eles. E quando falhamos na prevenção do câncer? Aí vem a parte que o paciente chega para nós no Hospital Erasto Guedes com lesões grandes, ou o tratamento vai ser cirurgia, quimio, rádio, ou quimioterapia, cirurgia, rádio, ou radioterapia, cirurgia e quimioterapia. Há uma equipe multiprofissional para executar esse trabalho. O paciente entrou, já fez cirurgia, estamos passando visita, cirurgião cabeça e pescoço surgiu, aqui o Dr. Sassi, meus residentes e os residentes da cabeça e pescoço também estão juntos. Aqui estou fazendo a visita do paciente na UTI pós-cirúrgico, avaliando a função do dentista na UTI. No nosso hospital funciona muito bem. E eu espero que nos outros também estejam funcionando. Tratamento com a radioterapia vai depender, o impacto e a severidade vai depender do que? Da dose, idade e a localização do tumor. Nós temos o protocolo publicado em 2009, mostrando como conduzir os pacientes pré-radioterapia, pré-trans e pós-radioterapia. Então, para a radioterapia ser usada, é necessário observar o estadio do tumor, o tamanho do tumor, a localização, tumor radiosensível, condições gerais do paciente, colaboração do paciente, tumores pequenos, exofíticos, bem vascularizados, bem oxigenados. Por quê? Porque se o paciente é pouco vascularizado, ele vai ter um resultado muito ruim da radioterapia, pouca oxigenação. Aqui está, hoje se usa a radioterapia, ela é MRT, ela modula os raios. Você consegue controlar a quantidade de raio para a lesão, você tem um controle, conforme a cor, é uma intensidade de radioterapia, tem um controle muito, muito bom. Você consegue deixar fora as glândulas salivares quando elas não fazem parte da área do tumor. Então, há uma melhora nos pacientes. E vocês observam um paciente irradiado, o que acontece com os vasos sanguíneos? Por que nós colocamos paciente irradiado não pode fazer extração dentárias? Não se deve. Porque os vasos sanguíneos eles são obliterados, a luz do vaso desaparece e não vai passar sangue. Esse vaso, a luz dele está ainda, tem uma boa luz, mas esse não tem mais. Se esses vasos estão obstruídos, como que vai vir sangue, vai vascularizar a região dos dentes, a mandíbula, a maxila, você vai remover um dente, como é que vai vir os fatores para cicatrizar? Como é que vai vir o antibiótico através do sangue, se os vasos sanguíneos estão obstruídos? E aí você vai e faz a extração dentária, você vai e faz o implante dentário, e não quer ter sucesso. Além de você desencadear uma osteoradionecrose, o paciente vai perder o implante, não vai poder usar prótese, porque você saiu o dente, e um paciente, o que você vai fazer depois? Vai perder a mandíbula. Então, o que acontece? Os efeitos da radioterapia nos tecidos, na mucosa bucal, a mucosite, a hipossalivação, atinge os botões gustativos, hipogeneusia, ou seja, você altera teu sabor bucal, cáries de radiação, doenças periodontal, trisma, disfagia, osteoradionecrose. Então, tudo isso é um pacote que você ganha. E as mucosites dói muito, e pode causar desnutrição e desidratação. O que a gente orienta? Bochechar, bochecha, higiene, redução de agentes traumáticos, laser terapia,
enfim, há essa hipossalivação, e a mudança da flora bucal, risco de infecções aumentado. Então, é um paciente super especial que você tem que ter todo o cuidado. Então, esse é um protocolo nosso. Desde 2001 estava escrevendo os trabalhos, criando protocolos. Solução do fluoreto de sódio, 1%, uma vez ao dia, durante a aplicação da radioterapia, e depois eu vou diminuindo a dose conforme a salivação. Solução de clorexidina, 3 vezes ao dia, por 1 minuto, orientação de higiene. Solução salina, 10 bochechas por dia, durante a aplicação da radioterapia. Pilocarpina, por 3 meses, 3 comprimidos ao dia. Exontia na área radiada acima de 4.500 centigraus, abaixo, porque daí o trauma é menor, você poderá fazer extração dentária ou pós-radioterapia em um paciente que tem menor de 4.500 centigraus. Glicerina, ou seja, saliva artificial, chá de camomila, e cuidar com a dieta cariogênica. Laser terapia, não é essa marca, qualquer marca, apenas esse é o aparelho que eu uso. No ambulatório, fazendo o atendimento com meus 300 pacientes, o efeito da radiação. Num ano o paciente fica assim. Então, o cuidado, a prevenção é a chave de tudo. Não adianta você querer dizer que está o dente perfeito. Não, isso ele vai manter perfeito. Passa um ano, o paciente fala assim: por que você não brigou comigo? Por que você não mandou eu arrancar os dentes? Não, a gente pede, orienta, é o paciente que decide se ele quer fazer ou não. Olha aqui, ó, após a extração dentária. Faz a extração dentária, um paciente irradiado, apodrece a mandíbula. E daí o que você faz? Aí você desarticula até a linha média. Nem o cheiro, ninguém aguenta esse cheiro dele. Nós também temos as osteonecrose medicamentosas. O NIB por bifosfonatos, antiogênicos, antirreabsortivos. Nossa conduta no Hospital Erasmo Gedner é a mesma conduta que segue o paciente irradiado. Nós não indicamos realizar procedimento de extração dentária ou implante em pacientes que estão fazendo uso de bifosfonatos ou desses antiangiogênicos ou antirreabsortivos. E quando acontece uma mutilação, o que nós tentamos devolver um pouquinho os pacientes? É a reconstrução. Que hoje, a partir de 95, nós realizamos as reconstruções com retalho microvascularizado de fíbula. Então nós temos um caso aqui que foi publicado em 2001, né? Tumor, mixoma, tumor grande, desarticulado, da linha média. O pessoal da plástica retiraram a fíbula, eles retiram, deixam nessa posição sem ligar os vasos, ou seja, cortar os vasos. Eu faço um formato de uma mandíbula, está aqui a mandíbula, coloco as mini placas, aqui é o côndilo, e levo no sítio receptor e fixo. E daí eles fazem anastomose, ou seja, emendam os vasos. Pós-cirúrgico, imediato, barra de Ehrlich. O espaço protético longo, eu achei que ficou muito longo esse espaço protético. O que eu complementei? Coloquei enxerto de crista ilíaca, depois dos meses, para poder reabilitá-lo. E ele colocou uma prótese. Vocês observam o extremo livre. Isto em 98, que foi feita cirurgia. 2015, como é que está o extremo livre? Não mudou nada. Continua. E esse era o paciente, e assim ficou. Eu falo que ficou muito bom. Então, esse é o meu ponto de vista. Mas voltamos no câncer. O que nós podemos deixar do câncer? Qual é a nossa mensagem referente à prevenção do câncer? Depois dos 25 anos de prevenção, eu não tive outra conclusão que eu coloquei nesse meu livro, foi publicado em 2013. Está embaixo aqui a referência.
Então, eu quis colocar as condições finais desse meu livro, né? As ações de saúde e diagnóstico precoce de lesões bucais são os métodos eficazes da prevenção do câncer bucal, estimulando, disseminando a técnica do autoexame e identificando principais fatores de risco, ou seja, álcool, fumo, HPV. Geralmente o tratamento de tumores avançado tem um resultado muito pobre, um processo oneroso de grande morbidade e sofrimento. Após a trajetória de 25 anos de trabalho que nós fizemos no estado do Paraná, em prevenção do câncer bucal, temos a certeza que esse é o melhor caminho. Porém, devemos acrescentar a qualidade de vida. E nosso objetivo é direcionar as escolas de ensino fundamental para que possam introduzir no currículo a qualidade de vida, com hábitos saudáveis, evitar fumo e excesso de álcool. Entretanto, o projeto deverá ser aplicado desde a pré-escola. Então, na pré-escola tem que estar já no currículo a prevenção, ou seja, qualidade de vida. Este é o livro de 89 de 2013. E para fazer esse livro, também já havia publicado outro livro, Como Fazer Projetos, manual prático para desenvolvimento de projetos, de pesquisas e teses. Então, isso aí, para quem quer saber como fazer projeto, como a pergunta da pesquisa, está neste livro. Aí eu coloco, será que o povo tem todo o tempo do mundo a ponto de nós podermos andar a passos de tartaruga na prevenção do câncer bucal? Mesmo nós estamos se sentindo sozinhos, que ninguém que está nos apoiando. Mas se você tem um objetivo, lançou um objetivo embasado, persiga-o, que um dia você terá o retorno. Educação, em resumo, disciplina, conhecimento, leva ao sucesso da prevenção. Minha equipe, muito obrigado.